Gente, bom dia. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu tenho convicção de que ao nos reunirmos em torno da palavra de Deus para estudarmos temas específicos, nós sairemos enriquecidos, seja qual for o tema. E no nosso caso aqui, a gente nesse domingo e nos próximos nós vamos pensar sobre criação de filhos, relacionamento entre os pais e seus filhos, a formação cristã dos filhos. E, em princípio, pode parecer que é um tema que vai atender ou se direcionar tão somente a pessoas que têm filhos. E, na realidade, não é bem assim. No seguinte sentido, é claro que os grandes e maiores beneficiados serão os que têm crianças sob seu cuidado. E com isso eu já digo que o curso não é para casais, o curso é para pai, é para mãe, é para avó, é para tia, é para quem cuida das crianças, certo? Se você tem crianças sob sua responsabilidade, então você é a pessoa que será mais enriquecida e beneficiada com esse curso. Que às vezes dá a ideia de que o curso é para casais e não é o caso. Se você está cuidando da sua criança sem a presença do cônjuge, do pai dela ou da mãe, ou se você, por exemplo, é uma tia e cuida das crianças, não está com a companhia dos pais da criança, não há nenhum problema, todos são bem-vindos, não é? Então, de fato, essas pessoas serão as maiores beneficiadas, mas todos são. Por quê? Porque a igreja é considerada pela palavra de Deus como uma grande família, né? A família de Deus. E na família de Deus, então, nós temos essas crianças que fazem esse barulho que nos dá a sensação de que a igreja está viva, né? A gente ouve as crianças e nos dá essa sensação de dinamismo, de algo que está acontecendo, de um corpo vivo, também por elas, né? E nós não devemos pensar nas crianças apenas como algo ligado tão somente aos pais delas, às suas famílias ou aos seus responsáveis. O pastor Adail, lá na Igreja Presbiteriana de Brasília, quando eu cheguei para lá, ele tinha o costume de, ao batizar uma criança, né, ele pegava a criança no braço e saía andando pelos corredores da igreja, mostrando a criança e dizendo: eis essa criança que agora é parte de nós. De modo que quando você olha para uma criança da igreja, você não olha para ela como quem é o pai dessa criança, quem é a mãe, não é? Mas como uma criança com a qual eu tenho compromisso de amor. Eu tenho interesse no bem dessa criança. Então, nesse sentido, ainda que você não tenha filhos, não é? Você, ao participar do curso ou assistir, certamente você vai adquirir muita coisa para, quem sabe, no futuro, quando você tiver filhos, ou em todo o tempo, porque como família de Deus, como disse, as crianças são assunto nosso, são compromisso nosso. Amém? Então, quero incentivar você a convidar todas as pessoas a virem participar, até porque vocês verão que ao tratar desse tema, lateralmente a gente vai tocar em vários aspectos ligados à igreja, à família, não é? Porque como as crianças, não é, estão integrando uma família, embora o assunto não seja família, não seja relacionamento conjugal, não seja comunhão com a igreja, estudo doutrinário, mas aqui e ali a gente vai tocar nisso, tá bom? Algumas coisas aqui rápidas. Nós vamos usar uma apostila que eu e o Cláudio Cruz produzimos. A gente encerrou essa apostila em 2009, depois de dezenas de alterações, e ela está no formato digital, em PDF. Depois a gente vai ver como entregar para vocês. Então você não vai receber, eu não sei se você vai receber impresso, mas digital é tranquilo, não é? Essa apostila você não precisa necessariamente abrir e acompanhar enquanto eu falo. A maior utilidade dela é você ler antes da aula e ler depois e ter esse material para quando você quiser consultar. A apostila é gratuita, claro, tá bom? E é claro que a gente também aceita sugestões. Ela não é um material pronto e acabado. E ela tem 12 capítulos e nós vamos a cada domingo percorrendo esses capítulos. Por exemplo, hoje a gente vai para o capítulo 1. Ok? Aviso aos navegantes,
é o seguinte, como nós temos a tendência do auto-engano, e o coração do homem é enganoso, e todos aqui são pecadores, não é? Eu sei que nós corremos alguns riscos, às vezes até quando, com boa vontade, paramos para estudar um tema como esse, ligado tão fortemente à família, né? E duas coisas que eu quero que vocês evitem, resistam, fujam, a saber. Esse curso não tem a capacidade de dar a vocês tudo o que vocês precisam para conduzir suas crianças à luz da palavra de Deus. Ele tem o objetivo de despertar você para que você perceba a riqueza da palavra de Deus no que se refere a esse tema e possa, além do curso, se aprofundar a cada dia, porque o curso começa e termina. Eu digo curso assim porque na escola dominical era um curso, né? Era uma sala, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter um começo, vai ter um fim, nós teremos um percurso. E, portanto, não acredite nisso. Não considere que vir aqui, que ler a apostila, já te deu tudo, você já pode exibir o diplominha, certo? Veja em tudo que estamos aqui a discorrer um convite, um incentivo a que você se aprofunde mais, até porque o crescimento de uma criança, né, envolve aí muitos anos, e o desenvolvimento dela. E segundo, não se engane. Aliás, é o seguinte, você pode enganar a você mesmo, você pode enganar a nós, mas você jamais vai enganar a Deus ao querer, em participando de uma sala como essa, depois dizer para todo mundo que você é uma pessoa muito preocupada com seus filhos, que você é tão preocupado que você fez um curso sobre criação de filho, né? Naquele almoço na casa da sogra, ei, sogrona, estou fazendo um curso aí sobre criação de filhos. Estudando a Bíblia, ensinar os meninos, né? Então é o seguinte, o fato de você estar fisicamente aqui, ouvir, pegar a gravação, tudo isso é meio que, com a motivação correta, vai levar você, pela graça de Deus, a estar melhor capacitado para cuidar dos seus filhos. Mas a gente nem entrega certificado para você pôr na parede e ficar falando, aqui ó, eu não sou qualquer coisa, eu tenho um certificado de criação de filhos, não sei o que mais. Então não se engane, certo? O fato de você apenas frequentar não vai resolver nada. E nem você pode impor a qualquer pessoa essa informação como se isso desse a você uma credibilidade diferente de alguém que não fez o curso, tá bom? Então, que vocês venham, mas venham com a melhor motivação, para que vocês possam obter também o maior benefício. Em Cristo a gente teve essa distinção, né? Quantas vezes ele brigou com os fariseus por causa disso? Os fariseus achavam que era só percorrer, não é? Percursos, era percorrer trajetórias, cumprir regras, e Jesus questionou a motivação do coração, tá bom? Vamos orar então, e com a ajuda do Rafael, a gente vai projetar ali um resumo por tópicos do capítulo 1 e a gente vai começar, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade grata de estarmos aqui, nos ajuda a aproveitarmos bem o tempo que temos. Obrigado por cada pessoa que venceu as cadeias do sono, que achou mais precioso estar aqui do que o descanso ou outra coisa. Abençoa os teus servos que não estão aqui, porque não podem de fato, e abençoa que o conhecimento que vamos ter aqui a partir da Tua Palavra, nós consigamos compartilhar com eles a seu tempo. Ajuda-nos, Senhor amado, porque o nosso grande desafio não é saber, é viver. Nós sabemos muito, mas às vezes achamos que o trabalho terminou quando alcançamos conhecimento. Nos ajuda, Senhor, a entender que conhecimento é apenas o primeiro passo. Vivê-lo, Senhor amado, e demonstrá-lo para a Tua glória, aí sim, meu Pai. Nisso consiste o grande desafio. Nos ajuda, Pai. Somos pecadores a cuidar de pequenos pecadores. O Senhor, meu Pai, que é santo, nos santifica, nos purifica, não só a nós, mas também aos nossos pequenos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então vamos lá. Antes de começar, alguma pergunta? Levanta a mão. A maioria sabe que eu não enxergo, né? Então, um detalhe aqui. Haverá alguns momentos ali que vai aparecer assim, pergunta para discussão. Então, vai ser um momento que você pode falar da sua opinião, etc, etc. Como vai ser gravado, eu vou pedir que a gravação seja feita da seguinte forma. Quando vocês forem publicar, aí você publica tudo que eu falo, entendeu? Qualquer voz que não for a minha, você corta, entendeu?
Porque o que eu vou falar eu garanto, certo? Assim, em que sentido? Por exemplo, se eu der um exemplo da minha família, se eu falar do meu tio, da minha avó, não tem problema, pode colocar. Mas eu quero poupar vocês de constrangimento, porque de repente você fala alguma coisa e depois disso aí cai, né? E detalhe, por exemplo, vamos considerar que vocês são um casal. Então tá você aqui, não tá seu esposo. Tá você aqui, não está a sua mulher. Então o que acontece com vocês? Às vezes você fala uma coisa aqui e leva a gravação para a sua esposa, para o seu cônjuge, né? Ele ouve, mas ele não presta atenção no contexto, isso pode gerar algum problema. E se você vem e o seu cônjuge não, tome um cuidado. Não é porque você veio e chegou aqui e teve a conclusão de que precisa fazer uma mudança qualquer lá na forma de conduzir seus filhos, que você vai chegar e despejar isso em cima do seu cônjuge. Da mesma forma que você chegou a essa conclusão aqui, você deve procurar conduzi-lo também à mesma conclusão, para que vocês, em acordo, possam implementar qualquer coisa. Então não sai, eu aprendi um negócio lá no curso, vou fazer aqui, tal, porque isso pode criar problemas sérios e o seu cônjuge, né, com alguma razão até, pode começar a se opor ao curso, né, achando que não é uma boa ideia você participar. O ideal é que o casal esteja aqui, né, já que são os dois cuidando da criança. Agora, se a sua esposa não vem, seu marido não vem, tenha esse cuidado amoroso de chegar e falar, olha, eu tive tal percepção, eu queria mostrar para você, o que você acha? Se vocês chegarem a um acordo, que é claro, é ideal que o casal ande em acordo, né? Tá bom? Então vamos lá, eu vou precisar de uma pessoa que leia para mim, já que eu não enxergo, aí ela vai lendo, eu vou comentando e a gente vai seguindo. Quem será o leitor? Introdução. Os pais têm a responsabilidade de guiar, educar e disciplinar seus filhos. Deuteronômio 6, de 4 a 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Para não haver contradição, eu disse que toda voz que não for a minha é para cortar, dele pode manter, tá bom? Que ele tá certo. Mas enfim, esse trecho bíblico aí, ele é presença certa em qualquer estudo bíblico que fale sobre o relacionamento dos pais com os filhos, né? Aqui Moisés está falando aos pais de Israel. De fato, ele está falando aos responsáveis pelas crianças de Israel. E ele faz a primeira afirmativa, que nós conhecemos bem, né? O Senhor é o único Senhor. E ele diz o seguinte, estas palavras que hoje eu vos ordeno, ou que hoje eu vos tenho dito, elas estarão no teu coração. Então, nós temos duas coisas a partir daí. Uma muito clara, que para que você possa ensinar aos seus filhos, você precisa primeiro aprender. Você tem uma grande vantagem com relação às crianças, porque elas nascem muito pequenas, não é? Então, você larga na frente, certo? Enquanto elas vão crescendo, você vai aprendendo na frente delas, certo? Por quê? Você não pode esperar virem aquelas perguntas e as necessidades para só então buscar. Se você pensa em ter filhos, e se você já os tem, então é hora. Agora, veja só, não significa que você estará limitado no ensino aos seus filhos só aquilo que você sabe, porque você tem o auxílio da igreja, você tem o auxílio da escola bíblica dominical, você tem auxílios vários de pessoas maduras, mas você não pode confiar a elas, não é? Por quê? Porque a responsabilidade com relação às crianças é sua. Você pode receber o apoio de várias instituições e pessoas. Os avós podem apoiar, a igreja pode apoiar, a escola bíblica, a escola regular, o professor de esporte, um monte de gente pode apoiar. Agora, a responsabilidade é pessoal e é intransferível. Você não pode e nem deve tentar terceirizar ou tentar ficar colocando nas instituições e pessoas, né, a culpa por uma coisa que cabia a você. Você deve ter a expectativa do apoio, mas considere que talvez essa expectativa possa ser frustrada por vários motivos. Então, eu tenho a expectativa do apoio, pela graça de Deus, essa expectativa será cumprida, porque o Senhor, na maioria das vezes, atende às nossas orações quando pedimos socorro, usando o seu corpo, Ele que é o cabeça.
Daí o fato de que, principalmente através da igreja, nós obtemos auxílio. Eventualmente também através de outras instituições. Então, você precisa aprender para poder ensinar. E, é claro, aquilo que você não souber, você vai contar com o auxílio, porque nem tudo a gente domina. Às vezes a criança traz uma questão que a gente não sabe, mas nós não vamos descansar nisso. Não vai ficar aquela coisa assim, a criança tem questões, você fala com a professora no domingo, eu vou perguntar ao pastor, põe no Google. Não, nada disso. Então, procura primeiro você. E isso é uma forma de você demonstrar para ela que você considera a palavra de Deus como algo valioso. Tão valioso que você se apropriou daquele conhecimento. Então, essas palavras que hoje vos ordeno estarão primeiro no teu coração. Então, a ideia de que só levar a igreja e confiar meu filho a todas essas instituições que apoiam será o bastante, não vale. Essa palavra de Moisés foi para os pais, exatamente porque a eles cabe essa responsabilidade, tá bom? E há ali essa versão, acho que é da NVI, que fala, ensina com persistência. Aqui é uma questão séria, porque havia um texto antigo que tem o mesmo sentido, né? Inculca. Você vai inculcar na criança, né? O que ocorre? A tendência nossa como adultos não é de ensinar com persistência, é de ensinar. E nós achamos que pelo fato de termos ensinado, termos publicado, termos comunicado o conhecimento, está resolvido, certo? Tanto é que você vê muitas vezes questões assim, a criança faz uma coisa errada lá na escola, aí o pessoal avisa a família, os pais chegam lá e falam, eu nunca ensinei isso para ele, muito pelo contrário, a minha família, nós temos valores, e os valores são esses, e eu ensinei para ele, certo? O que ocorre é que nós comunicamos, mas raramente procuramos checar para ver se a criança entendeu, seja qual for a faixa etária dela, porque se ela é bem pequena, a gente vai ensinar o quanto ela pode entender. E, na medida do seu crescimento, a gente vai aprofundando, né? Então, você precisa persistentemente ensinar até que você perceba que ela entendeu. Não significa que, ao entender, ela vai aderir ao que você falou imediatamente. Mas, por exemplo, quando você for ensinar acerca da verdade e mentira, o valor da verdade e o quanto devemos evitar a mentira, nós vamos esclarecer a criança e vamos esperar, da mesma forma que Deus agiu na nossa vida, para que nós pudéssemos compreender esse valor bíblico como precioso, Ele faça o mesmo na vida dos nossos filhos. Porque, do contrário, nós veremos algo que acontece, principalmente no contexto da igreja evangélica. Às vezes a gente fala dos adolescentes, leva a criança para a igreja, mas quando chegar na adolescência ela sai. Seria isso por quê? Os hormônios? A puberdade, não é? Porque ela saiu do ensino fundamental, não tem essas ligações. O que ocorre muitas vezes é o seguinte, nós exigimos da criança um comportamento e ela responde. Até para ficar mais confortável para ela, né? Ela percebe que quando ela você manda ela ficar sentada e ela fica, ela é recompensada, ela gosta daquilo, ela fica e tal. E muitos dos conceitos e valores que você tem e passa para ela sem muito explicar, ela adere para ter um lucro ali no relacionamento. Então, por exemplo, você fala de honestidade. Olha, honestidade, hein? Aqui em casa eu não quero saber dessas coisas aí que esse povo fala, de pega troco e a mais não devolve, se uma pessoa, se você encontrar algo dos outros, entregue, aí a criança tá. E ela até começa a tentar reproduzir isso, só que na escola ela é taxada de boba, sabe? Ela devolveu o troco lá no ônibus, uma pessoa viu e falou, mas tu é otário, hein? Por que você fez isso? Meu pai falou que era para fazer. Por que seu pai falou isso? Mas teu pai é otário, hein? Olha, já está xingando o pai do rapaz. Então, e a criança fica ali, ou o adolescente, ou o juvenil, né? Por que eu faço isso mesmo, hein? E o que ocorre? Ela, quando pequena, vai atendendo a tudo que a família define em termos de princípios e valores, as regras da casa. Mas quando ela começa a ter autonomia ali na adolescência, ela fala, agora eu decido. Troco a mais, bobo é meu pai, comigo não. Deu a mais, se eu tivesse dado a mais, ele também ia ficar. Entenderam? Então, é necessário que você procure checar isso. Eu lembro quando o Vitor chegou lá em casa, uma vez, falando para mim comprar uma telecena. Pai, tem que comprar uma telecena. Eu falei, esse menino... Na minha cabeça ficou assim, isso aqui é um absurdo. Por quê?
porque aqui em casa, né, nós somos pela palavra de Deus, contra jogos e etc. Eu achei que tudo estava na minha cabeça e estava na dele, né? Eu falei, como assim, Vitor? Ele, pai, ganha muito. E quanto mais a gente comprar, mais chances de ganhar. Eu vi que tinha gente ensinando ele. Porque o que ocorre? Nós somos influenciados e influenciamos. Você é mais influenciado por aquilo ao que mais você se expõe. Ele exposto à informação da televisão, ainda tinha uns meninos lá na escola comprando telecena, não é? E eu falei, Vitor, mas isso é jogo. E aí ele deu aquela sacada genial. Não, pai, é título de capitalização. Aí eu parei com ele para explicar o que era jogo de azar, né? Porque a gente fala assim, isso é jogo de azar? E nós não jogamos aqui em casa? Não quero saber de jogatina. Entendeu? Entendi, ele entendeu o que você acabou de falar, mas essas palavras, jogo de azar, jogatina, o que significa isso, né? Então, eu fui parar para explicar para ele como é que era a manha do negócio, né? Que é manha mesmo, né? Uma artimanha que eles usam lá, que ano que vem você pega, etc. Então, olha que interessante, na minha cabeça, eu já tinha ensinado ao Vitor, mas no dia a dia eu tive uma oportunidade para perceber que eu tinha comunicado, mas não tinha explicado o bastante, de modo que ele pudesse se apropriar daquela informação e passar, então, a desejar evitar tudo que se relacionasse com o jogo pelo mesmo motivo que eu. Então, isso não muda quando ele faz 10 anos, quando faz 15, quando faz 20, não muda. O que ocorre muitas vezes é que nós enganamos a nós mesmos, sabemos que não temos tido no coração para comunicar, estamos terceirizando, só levando para a igreja, o tempo está passando, a gente acha que a maturidade, ou seja, a idade vai trazer maturidade, não é bem assim. E aí um dia a gente começa a ver nossos filhos adolescentes e jovens com atitudes que a gente reprova. E aí a gente fala, mas não foi isso que eu ensinei. Você não ensinou o errado, mas o certo você também não ensinou como o texto está dizendo. Ensina com persistência. E quando isso? Olha, eu já dei aula na escola dominical para juniores desde 18 anos. E era aquele tempinho ali com eles, né? E depois eles iam para casa. E o que ocorre? A gente sentia como professor o quanto seria bom se a gente tivesse mais tempo com eles, tentava fazer mais programações. Agora, os pais têm tempo. E a ideia não é que você torne a coisa assim muito formal. É claro que a prática do culto no lar, né? Como é que chama mesmo? Culto familiar, né? Cultinho, como queira, é muito boa. Se você puder fazer, se não conseguir ser tão regular, mas conseguir fazer, é muito bom. Mas não restrinja esse tempo em que você transmite aos seus filhos a palavra de Deus apenas ao culto no seu lar. Como? Doméstico. Estava faltando isso, obrigado. Né? Culto doméstico. Então, no levantar, no deitar, as situações surgem. Dentro do carro, uma criança fala uma coisa, você está ali no playground, você está com a família, aproveite as oportunidades. Eu estou falando isso não no sentido de que a criança fala uma coisa e você fala, filho, Tiago diz em 5,17, que não sei o que, tal. Não, eu estou dizendo para você, dada a afinidade e intimidade que você tem com seus filhos, você aproveitar as oportunidades para falar. Você não vai estar sempre com sermões exortativos, porque também tem isso, né? Tem pai e mãe que só vai falar da palavra de Deus quando a criança pisa fora da faixa, né? Não, aproveite as oportunidades para demonstrar, não é? Os valores e princípios da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. O que vem depois? Premissas fundamentais. O dever, a esperança e o alvo de pais cristãos são educar uma criança moralmente responsável, que conheça o plano de salvação de Jesus Cristo, cuja vida seja governada pelos preceitos de Deus e que reflita o seu caráter de amor, verdade e justiça. Apenas. Amém? O alvo é elevado e nós não vamos diminuí-lo. Esse é o alvo e com a graça de Deus a gente chega lá. Amém? Próximo. 3 pressuposições e o modelo bíblico. Este estudo é orientado por 3 pressuposições básicas. O alvo da paternidade é ser fiel a Deus e refletir o caráter dele diante de seus filhos, de modo a apresentá-los a Deus, educá-los no caminho da salvação, convencê-los da verdade e da relevância dos princípios bíblicos
e levá-los a um procedimento moral e socialmente responsável. É interessante aqui porque a gente pode fazer uma certa analogia, a questão do Senhor e sua igreja, né? Nós, igreja noiva de Cristo, e Cristo vai apresentar a sua igreja a Deus, não é? Santa, sem mácula, sem rúcula, sem mancha. E nossos filhos, nós também podemos pensar nisso, porque eles estão debaixo da nossa autoridade, do nosso cuidado. Então, em pensarmos como queremos apresentar nossos filhos a Deus, porque um dia, segundo o texto bíblico, né, deixará pai e mãe. Mas enquanto eles estiverem sob o nosso cuidado, autoridade e responsabilidade, nós vamos trabalhar para apresentá-los a Deus como? Esse é um empenho. A questão do conheça o plano de salvação também é importante, porque muitas vezes os pais eles trazem as crianças à igreja na esperança de que um dia uma professora, um professor venha dizer, olha, hoje lá na escola, na salinha, a gente falou quem queria assumir um compromisso com Cristo e seu filho levantou a mãozinha, foi à frente, etc. e tal. Que bom, mas você não deve perder de vista que esse privilégio pode ser seu, não é? De você ir anunciando ao seu filho o plano de salvação, tá bom? Vamos prosseguir? Questão para diálogo. Na sociedade atual, que valores e princípios, bíblicos ou não, têm servido de orientação para os pais na educação de seus filhos? Qual o problema em adotá-los? Muito bem, aqui a questão é a seguinte, talvez você fale assim, eu não consigo ver valores nessa sociedade nem princípios. Então, você pode usar outro termo, quais conceitos, quais formas de pensar você está vendo aí graçando na sociedade, não é? Batendo na sua porta, você é pressionado por esses temas, seus filhos voltam para casa falando sobre eles. Quais seriam e eles são bons, eles são ruins? O que vocês acham? O que vocês estão vendo por aí? Por favor, podem falar. Em casa tem um trabalho enorme para poder desintoxicar a criança daquilo que não é verdade, né? Ou seja, trazer para ela a verdade de Deus. É claro que tem os vários estágios e é sempre mais fácil a gente ensinar a verdade do que preparar a criança para as muitas mentiras, né? É que nem aquela coisa de pessoal de banco, né? Eles afirmam isso, né? Quem trabalha com cédulas, eles estudam a verdadeira, né? E não os vários tipos de falsificações. Sabendo a verdade, aí você distingue. Mas tem sido um desafio e há muito essa questão mesmo. No meu tempo de crianças menores, tinha outros desafios, né? Agora o Vitor está na universidade, tem outros desafios. E hoje a coisa é mais complexa, né? Quando ele vem conversar comigo, eu vejo que não é fácil. Mas quer ver? Traz para uma outra vertente aqui. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. A ênfase que a nossa sociedade tem há muito tempo em competitividade, não é? A criança entra ali no Jardim 1 já pensando que aquela escola tem um trabalho para que ela entre na UNB, entendeu? E a competitividade, aquela coisa de, no meu tempo, né, quando eu estudava, aí falava, você está descansando no domingo? Tem um japonês que está estudando enquanto isso e ele vai passar, aquelas coisas todas. E a competitividade era algo que fazia e faz ainda muito com que as crianças resistam a alguns valores da palavra de Deus no que se refere à solidariedade e à boa questão. Por exemplo, uma vez o Vitor foi, na época de jogar futebol, voltou todo feliz do jogo. Eu falei, e aí, ganharam? Ele, ganhamos. Eu falei, de quanto? Ele, WO. Como assim WO? O que é isso, WO? WO é que o outro time não foi. Eu falei, por que não foi? O ônibus quebrou. Ele estava feliz porque o ônibus do outro time tinha quebrado, por isso não tinha chegado e por isso eles tinham ganho. Então, assim, não havia aquela identificação com a situação do outro, né? Eu falei, mas Vitor, e se fosse o ônibus de vocês? Já imaginou? Eles treinaram, eles se prepararam, eles foram. E há treinadores, e a gente viu isso até em Olimpíadas, né? Que você imagina assim, ó, sua criança está lá numa corrida, e aí o garoto do lado cai. Se ele parar para socorrer esse garoto, o treinador pode acabar com a vida dele. Entendeu? Por quê? Porque o que cai é um a menos na competição. Lamento, meu filho, você caiu, o problema é seu, podia ter sido eu, vamos para frente. Não tem essa coisa do pensar no outro. Eu me lembro de um curso que a gente fez, que o pessoal falou também da ênfase do menor esforço na sociedade, né? A resistência ao trabalho, né? A segunda-feira é um tormento, a sexta-feira é a libertação.
não é? Então, o que acontece? Existem várias informações que estão sendo bombardeadas aí sobre os nossos filhos por vários meios, e nós precisamos estar atentos, não é? E agora, como que a gente vai perceber essas coisas dos nossos filhos? Com relacionamento, né? Porque de repente ele fala uma coisa e você fala, mas por que você está pensando isso? Ah, por tal motivo e tal, tal. Mas quem te falou? E aí a gente vai poder trabalhar, vai poder explicar, e isso define também um relacionamento de confiança, né, dos filhos na gente. No percurso que a gente vai fazer, a gente vai perceber o quê? Que, de fato, nós vamos pedir a Deus o quê? Sabedoria para lidarmos com as várias situações e até para não colocarmos nossos filhos em situações difíceis. Porque o que ocorre? Você pega a criança bem pequena, ela vai crescendo, à medida em que o tempo vai passando, as coisas vão se tornando mais complexas para ela e nós vamos em socorro dela. Não só nós, mas como a igreja e até também familiares que nos ajudam e a gente vai passando para ela a realidade desse mundo que é complexa. Eu me lembro, por exemplo, que tem um capítulo que a gente fala sobre autoridade e é um tema que a gente trabalha muito com as crianças, né? O respeito à autoridade, aí a gente explica tudo. Então, eu expliquei ao Vitor a questão da autoridade. Quem é a autoridade na sala de aula? A professora. Então, qualquer questão que você se sente injustiçado, você deve falar com a professora. Você não deve fazer justiça com as próprias mãos, que é muito próprio de menino, né? Ainda mais se ele for grande. O que acontece? Só que o problema é que a professora deu uma prova de 10 questões e tinha uma extra. Ele acertou as 10 e a extra. Qual que é a nota máxima da prova? 10, ele queria 11. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Quem é a autoridade na sala? A professora. Aí ele foi falar com a professora. E qual é o ensino que eu dei para ele? Se você recorrer a uma autoridade e ela não te ouvir, ou você não se sentir atendido, você fala com a autoridade que está acima dela. Ele foi falar com a coordenadora. Aí o que aconteceu? A professora ficou chateada com ele. Aí eu tive que explicar para ele uma coisa muito difícil, que nós adultos dominamos, que é o seguinte: há situações que é melhor você ficar com prejuízo para não prejudicar o relacionamento, tá bom? 10 tá bom, deixa esse negócio de 11 para lá. É melhor você ficar sem esse ponto extra do que ficar com um problema com a professora. Mas você não ensinou o negócio, a autoridade continua valendo, Vitor. Só que aqui no caso, recorrer a outra autoridade colocou a sua professora numa situação de vergonha. Você deve amar a sua professora e se preocupar com ela ao ponto disso. Ela ficou envergonhada. Você entendeu? Você vai lá, pede desculpa, professor Off. Desculpa, tá? Tudo bem. Eu não sei o que ele fez depois, mas graças a Deus não houve mais essas questões. Tá bom? Então, o que ocorre? É difícil, porque a gente vai ver, às vezes você dá um ensino, questão da verdade e mentira, né? Um parêntese aqui, né? Você fala, você não pode mentir. Não, você não pode mentir mesmo, mas se, para nós aqui, né? Você está na sua casa, a pessoa bate a sua porta, gritando, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, porque tem uma pessoa vindo atrás de mim e quer me matar. Aí você abre a porta, a pessoa entra correndo e se esconde lá para dentro. Aí chega o assassino com a faca na mão. Ela entrou aí? Sim, eu sou cristão, vou mentir? Entendeu? Aí tem a história da ética, da hierarquia ética. Ela entrou aqui? Não. Por quê? Porque a vida é um valor superior à verdade. Mas só como é que você não vai falar isso para a criança agora? Então, é o que eu estou dizendo. Nós, como adultos, temos questões, sabe? E outra coisa, a gente projeta, às vezes, alguns medos que, na maioria das vezes, não vão vir a se materializar se nós trabalharmos. Calma, não quer dizer porque ele estudou isso nesse semestre que é igual a ele com 40 anos, um militante de alguma coisa, etc. e tal. Calma, a gente vai trabalhar, a gente vai ensinar, a gente vai explicar e também vai aprender algumas coisas que eles acabam nos ensinando, tá bom? As pessoas têm medo do cristianismo pensando que a gente vai fazer a cabeça da criança. Não. Nós não temos o poder de convencê-las. Isso cabe ao Espírito Santo. Nós compartilhamos com ela a mesma verdade que conhecemos, a qual o Espírito Santo utilizou para nos transformar. E isso as deixa também muito, muito livres, muito seguras quando vão falar com a gente. Porque elas sabem que a gente está sendo sincero e que a gente dá a elas muitas vezes o tempo de que elas precisam para elas poderem vir a aderir, né, àquilo que a gente quer. Tá bom? Vamos seguir. O que mais? A Bíblia não nos oferece detalhes exatos de como educar os filhos.
mas o conjunto dos princípios bíblicos é plenamente suficiente para orientar e decidir todas as questões relativas à educação de nossos filhos. Vocês acreditam nisso? Mesmo? Então, graças a Deus. A Bíblia não vai falar qual escola você deve matricular seu filho, mas ela vai te ajudar. Não é? Muitas vezes as pessoas olham para a Bíblia como um livro antigo e de uma cultura antiga e de questões apenas muito teóricas. Pelo contrário, ela vai, palavra de Deus viva e eficaz, ser pronta a lhe ajudar. Não é? O problema é que as pessoas... Eu vou usar um exemplo aqui. Vocês lembram aquela história do avestruz master? Teve aí, né? O sujeito investia lá 10, ganhava 30, investia 30, ganhava 90. Isso não faz sentido. Mas o povo foi, né? E eu tenho um amigo, ele mora em outro estado, aí ele, Walter, eu coloquei lá tanto, ganhei mais, por fim eu botei 50 mil para ganhar, sei lá quanto, 100 ou 150. O que aconteceu? A pirâmide explodiu, não é? Aí eu falei com ele, vem cá, o que você fazia para ganhar esse tanto de dinheiro? Rapaz, era tão fácil, eu ia só no site lá e renovava, só clicava lá e renovava a aplicação. Eu falei, você não lembrou daquele texto bíblico que fala assim, ó, do suor do teu rosto ganharás, né? Retirarás o teu pão. A Bíblia te ensinou a ganhar dinheiro com trabalho. Se você tivesse lembrado desse versículo, o seu dinheirinho ainda estaria no seu bolso. Ele falou, é mesmo. O que ocorre é que a gente olha para a Bíblia e pensa que as questões, né, que ela trata são teológicas, são elevadas, são bonitas, belas, poéticas, mas vamos lá. O que mais temos? Todos os princípios, práticas, métodos e teorias de educação dos filhos devem estar de acordo com 2 importantes critérios. A. Serem compatíveis com os princípios bíblicos e B. Promoverem o alvo correto de educação dos filhos. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Segundo a instrução e conselho do Senhor. Essa instrução e conselho do Senhor, você tem que ser muito honesto diante de Deus para reconhecer do que se trata. Porque muitas vezes nós tendemos a querer admitir para a vida da família e dos nossos filhos algumas coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus e esperamos que isso no fim dê certo. Ou porque nós não queremos nem nos dar conta da instrução bíblica, ou porque nós queremos desprezá-la. A gente fala, não sei que a Bíblia diz isso, mas não, acho que não vai ter problema, certo? Eu vejo as pessoas querendo adaptar. Então ela fala, meu filho está participando disso. Aí a gente fala, olha, mas assim, você não acha que isso é complicado diante de Deus? Não sei que a Bíblia fala, mas fulano fez, deu certo, ciclano fez, eu sempre quis e tenho um estudo, entendeu? Então é o seguinte, se a nossa base e a nossa regra é a Bíblia, é a Bíblia. É claro que nem tudo vai estar ali tão ipsis literis, assim, tão claro e adequado às situações as mais diversas. Vai exigir esforço, mas graças a Deus porque não estamos só. A gente tem nossa liderança na igreja para nos ajudar na compreensão. Nós temos irmãos mais maduros, por exemplo, nosso irmão aqui que é avô. Então, as pessoas podem nos ajudar. O que nós não devemos é nos precipitar nas decisões. Tem gente que coloca as crianças em umas coisas, mas eu já paguei, agora são 12 parcelas, e a criança vai sofrer aquilo ali. O prejuízo daquelas 12 parcelas era bem melhor pagar a multa e tirar o menino, sabe? Quando você se engana. Vamos lá, o próximo. Questão para diálogo. As crianças são inocentes diante de Deus? Essa aqui é assim para, né? Quem tem uns tempos aí de escola dominical não é muito complicado. Somente na igreja presbiteriana, né? O que vocês acham? São inocentes ou não? Não são? Aquele bebezinho? Não? Ontem eu vi uma frase de um teólogo assim, os bebês são fofinhos, como é que é? Os bebês vêm pequenos para que eles não nos matem. Verdade, se eles tivessem 2 metros, eles matavam a gente. Tomava a mamadeira dele e já arrancava a sua cabeça assim, ó. Né? Bem, é uma questão bíblica pacífica no meio reformado acerca do fato de que as crianças elas podem ser ingênuas, elas podem cometer faltas sem ter intencionalidade, mas a inclinação natural delas é para o pecado. Se você tem dúvida disso, faça um teste. Você pega a sua criança, coloca ela na porta do quarto.
né? E fala para ela assim, arruma isso aí. É um trabalho, você vai ficar lá em pé, não sei quanto tempo. Ele arruma um negócio, arruma outro. Agora você faz diferente. Põe ela na porta do quarto, fala, destrua isso aqui. Olha, é impressionante. O vigor. E o duro é que ele sai na porta satisfeito, viu? É o velho homem daquele bichinho que não é homem aí, pequenininho, sabe, na sua pungência. Então vamos ver aqui, é claro que aqui vai ter um resuminho, no texto você vai encontrar bem mais. Pode seguir. Pontos de partida bíblicos. A rebelião do homem não o privou de sua dignidade básica, por ser um homem imagem de Deus, nem retirou dele o mandato de domínio sobre a terra, mas lançou toda a terra em uma condição de degeneração gradativa, e a natureza do homem ficou sujeita à depravação inata. Ok, então isso mais à frente vocês vão ver que no processo que a gente trabalha o treinamento dos filhos, tome muito cuidado, porque eles, assim, a conformação infantil, o rostinho, esse jeitinho pequenininho, bonitinho, fofinho, eles usam muito isso exatamente para que a gente não olhe para eles como seres pecadores. É aquele olhar assim, você acha que eu fiz isso? Não é? Quando é pequenininho, ele já fala choramingando, né? Quando não, ele fala, você acha que eu fiz isso? E o choramingo ele é muito interessante porque a criança que usa o choramingo para escapar de algo, ela te induz lá na profundidade da sua alma e coração a olhar e pensar assim, essa vozinha é de um ser indefeso, né? Ele não chegou assim, você acha que eu fiz isso? Não, ele falou, você acha que eu fiz isso? É um bebê, um indefeso, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, você não fez, entendeu? Então, você tem que lembrar, você está lidando com um pecador, e o pecador é um ser que não decepciona, a qualquer momento ele peca. Entendeu? Isso aí é certo. Se ele te prometeu, não vou pecar mais, acabou de pecar, não é? Então, tenha isso em mente. O que mais? Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é um dos trechos bíblicos, outros você vai encontrar na apostila. Há duas distorções na natureza do homem que a queda espiritual produziu. Autolegislar, decidir em benefício próprio, e autogratificar, satisfazer os desejos do eu. Isso aqui você vai ver muito nas suas crianças. O autogratificar é o seguinte, ele quer fazer algo que lhe dê uma satisfação, né? Contentamento. E ele vai se arriscar mesmo sabendo que aquilo é errado, porque a vontade dele de ter aquele prazer e aquela satisfação é muito grande, entendeu? Eu, por exemplo, era criança e chegou o Dia dos Pais, assim, o Dia dos Pais era no domingo, claro, né? E aí no sábado minha mãe foi comigo no mercado. Nós íamos a pé e tal. E aí chegou lá, eu queria dar um presente para o meu pai. Intenção boa, um coração de um pequeno pecador. O que eu fiz? Eu peguei um aparelho de barbear e coloquei dentro do short, assim, sabe? Discretamente. Tal. Você já é pequenininho, então é só não ver. Enfim, consegui fazer tudo. Passei pelo caixa, tranquilo. Quando nós chegamos em casa, minha mãe era aquela que pegava a fita do supermercado e saía conferindo. Massa tomate, macarrão, não sei o que, tal, prestobaba. Uai, prestobaba, quem comprou isso? Lá estava eu de pé do lado dela, triunfante para receber os elogios por eu ter... Fui eu. Você comprou? Não, mãe, eu peguei para dar de presente para o papai amanhã. E esperei o elogio. Ela quase me matou. Aí ela, você é louco? Você não comprou, você roubou. Eu roubei, eu falei, não roubei, eu peguei, roubagem, né? Roubar. Enfim, ela me pegou pela mão, me levou lá no mercado. Eu fui pedir desculpa à moça do caixa que estava ali olhando assim, ai meu Deus, cada coisa, né? Aí devolveu. Mas o que eu queria? Eu queria no domingo chegar, papai, meu presente, entregava o preço barba. Olha aqui. E meu pai me elogiando para os familiares, né? Olha só, tá vendo? Ele mesmo roubou. Exato. Ninguém viu, esse menino tem futuro. Amanhã o que não será, não é mesmo? Então, o que ocorre? Eu sabia que era errado. Em nenhum momento eu peguei aquele troço ali, mas eu sabia que era errado, mas eu queria o prazer de depois ser recompensado com esses elogios, mesmo
sabendo que talvez nada desse certo. É aquele negócio que você bota assim, ó, você esconde os biscoitos naquela prateleira lá em cima. O menino acha, eu vou cair, mas os biscoitos. Então, o que ocorre? O pecador, essa coisa de fugir, resistir à tentação é um outro tema, mas essa vontade da autogratificação é muito forte. E esse segundo tema aqui é terrível, que é o seguinte, autolegislar. Um dos grandes desafios nossos com o pecador ainda infante é que nós estamos ensinando a ele a lei de Deus. Nós queremos que ele siga e obedeça a lei de Deus, mas ele tem a sua própria lei. Quem tem criança ali de 7 anos, ou já teve, ou vai ter, porque está crescendo, eles nessa idade, tudo que você fala, eles falam, não é justo. Isso não é justo. Por exemplo, você fala, você tem que tomar banho todo dia. Ele não é justo, porque na lei dele está lá assim, tomarás banho apenas uma vez por semana, porque é o suficiente. Ele tem a sua própria lei, entendeu? O pecador, ele não quer se submeter à lei de Deus, ele tem a lei dele. Então, o que é o nosso trabalho? Não é simplesmente obrigá-lo a se adequar à lei de Deus. Nós vamos ver, a gente exige o comportamento quando eles são bem pequenos, mas à medida em que eles podem entender, a gente mostra por que exigimos. Então, eles vão se adequando. Nossa esperança é o quê? Que chegue um momento em que ele venha aderir, em que ele fala, essa lei de Deus é melhor do que a lei do meu coração. Então, ele nesses impasses, ele prefere a lei de Deus, certo? Então, observe esses comportamentos e veja o desafio. Mas, pela graça de Deus, o que vem depois? O desejo de autogratificação começa no nascimento. O treinamento de autocontrole de seu filho também começa nessa época. E como a criança não é capaz de controlar seus próprios desejos, os pais devem inicialmente atuar como governadores morais, tomando as decisões em seu lugar, até que a criança amadureça para uma conduta baseada em convicções pessoais e não dirigidas externamente. Ok? Então, no início, a gente exerce um controle, mas nós não vamos conformar com isso pelo resto da vida, né? A gente vai trabalhar para quê? Na medida em que ele pode entender, nós vamos explicando, esperando em Deus que ele possa compreender por que exigimos o comportamento e chegue um ponto em que ele diga, agora não é mais o que o meu pai fala, eu entendo por que ele falava, agora sou eu que quero. E ele vai, você nem precisa falar mais. O dia que o Vitor foi sozinho para o banheiro escovar os dentes, eu fiquei emocionado. Falei, gente, e um detalhe, sabe por que eu sempre tive dificuldade com esse negócio de ficarem me mandando escovar os dentes? Eu nunca entendi. Eu fui entender depois de jovem, como é que funcionava o negócio dos dentes, das cáries, não sei o que mais, sabe? Eu falava, mas por que fica escovando dente toda hora? E tal, eu já ia irritado com aquele negócio, né? Mas, enfim, o que nós vamos trabalhar é nesse sentido. Há um tempo em que governamos moralmente, até que os valores estejam no coração deles e eles sejam governados não pelo próprio coração, mas pela lei de Deus no coração deles. Treinamento direcionado ao coração da criança. O objetivo geral da paternidade é o treinamento do coração da criança, e não simplesmente o controle de seu comportamento externo. Por isso, os pais devem ajudar a criança a obter autocontrole. Esse treinamento moral do coração passa por duas fases. A. O desenvolvimento do comportamento moral e B. O desenvolvimento da razão/entendimento moral. Isso aí é simples, é o seguinte, a criança é pequena. Ela ainda não entende a razão por que você exige que ela não fique brincando com a comida. Mas você vai exigir o comportamento dela e na medida em que ela consegue entender, você vai explicar por que você exige aquele comportamento, certo? Então, ele tem 1 ano de idade, aí ele pega a comida, fica jogando no gato, você vai contê-lo, certo? Ainda não é hora de falar com ele na fome no mundo, essas coisas todas. Mas nós não vamos concordar com comportamentos errados só porque a criança é pequena. Por exemplo, a criança é pequena, tem uma pessoa idosa e ela fica ali atormentando a pessoa idosa, puxa a roupa dela, empurra, né? Ela ainda não consegue entender o que é uma pessoa idosa, uma pessoa jovem, mas nós não vamos concordar com aquele comportamento. Ela pega o cachorro, estica, morde a orelha dele, não sei o que tem. Nós não vamos concordar com o comportamento, compreendeu? Então, a gente contém. O fator paterno. Questão para diálogo. Qual a lembrança que você tem da educação que recebeu? Como você foi educado?
é impossível negar que refletimos muitos aspectos de nossa própria educação na educação que oferecemos aos nossos filhos. Isso aqui eu vou explicar o que é o objetivo. É você refletir qual foi a criação que você teve. Praticamente todos nós vamos pensar assim. Alguns de nós viveu aquela fase da criação muito rígida, né? Que os pais falavam assim, eu só olho assim, sabe? E realmente era, né? Se minha mãe olhasse assim e eu não correspondesse, eu já sabia que depois do olhar vinha a fita, porque minha mãe é costureira, então ela sempre estava com a fita assim, rapaz, e aquilo dá uma sapecada, entendeu? Então, meu problema não era o olhar, era a fita. Há pessoas que falam dos pais mais assim, largadões. Meu pai deixava eu fazer tudo e tal. Então, a questão aqui é o seguinte, você considera qual foi a criação que você teve, com o seguinte objetivo. Refletir acerca de nossa educação no passado pode nos ajudar a esclarecer as dificuldades que encontramos no presente. Ok, aqui a questão, portanto, é observar, e eu vou dar um exemplo rápido aqui, eu espero. Eu até coloquei o videozinho lá na internet que fala sobre ele, né? Porque no jardim da infância, minha mãe não me deixava ir nos passeios, porque achava que não era seguro, ela não confiava nas professoras. É claro que eu, com 5 anos de idade, odiava isso, porque eu não ia nos passeios. Eu estava em Belo Horizonte, lá tinha a fábrica da Coca-Cola, a fábrica da Quibon, a fábrica da Embaré. Então, os meninos iam e voltavam com os brindes, sabe? Aquelas coca pequenininha, potinho de sorvete, sabe? E criança, né? Eles não chegavam lá me abraçando, solidários. Que pena que você não foi e tal. Eles chegavam assim, aí, ó, nós vamos aqui, tá? Isso aqui, entendeu? Mostrava a coquinha. Eu odiava minha mãe por aquilo. E as professoras ainda falavam, aí, Juninho, sua mãe não deixa você ir, não é? Professora é amiga da mãe, né? Você sabe. Então, o que acontece? O tempo passou, mas muito tempo, 25 anos. O Vitor tinha 2 anos, estava estudando, aí a Jane chegou lá no quarto, onde ficava o computador, estava, aqui, pedindo autorização para um passeio na escola, do Vitor. O que você acha, a prova? Pode, assina aí. Você acha? Claro, Jane, passeio. Tá. Entendeu? Jane saiu do quarto, rapaz, veio logo aquela ideia, liguei minha mãe, né? Alô, mãe, e aí? Ela, e as novidades, e os meninos? Ah, o Vitor, mãe, vai num passeio na escola. Onde? Na escola? Você é doido? Não, mãe, eu não sou doido. Doido era a senhora que não deixava ir, né, mãe? Agora, mas você... Mãe, o filho é meu, mãe. Calma, mãe e tal. Mãe, fica na paz, aí Deus abençoe. Desliguei, rapaz, morri. Toda hora, no dia que eu lembrava, eu ria daquele negócio, sabe? Aí o que acontece? O tempo passou, chegou a véspera da viagem, do passeio. A Jane me falou numa segunda, sei lá, chegou quinta. Ela, temos que arrumar as coisas aqui para o passeio. De quem? Totalmente passeio. Do Vitor. Onde o Vitor vai, que eu não sei? Da escola. Uai, como assim? Eu te falei, se podia autorizar, você falou que podia. Eu falei, é mesmo. Olha, naquele momento eu caí em mim, que eu tinha autorizado meu filho num passeio que eu não sabia onde era, como era, nada. E, para meu terror, eu percebi que a minha decisão não foi porque eu avaliei, é o melhor, didática, pedagógica, psicológica, era só a vingança do que minha mãe tinha feito comigo. E qual foi o meu instrumento para a vingança? Meu filho de 2 anos. Eu falei assim, olha, o que eu fiz? Se me dá um menino, eu peço a Deus, se me dá um filho, se me dá um filho, olha o que eu faço. Aí eu pedi a Deus perdão, né? Pedi perdão ao Vitor, que não entendeu absolutamente nada. A minha mãe eu fui pedir perdão um tempão depois, deixei isso para lá. Mas graças a Deus ele foi, voltou e tudo bem. Mas isso chama a atenção para o seguinte, nós temos a tendência de achar que as nossas decisões com relação aos nossos filhos são assim racionais, plenamente. Elas são fruto de análises profundas sobre vários aspectos e áreas da ciência. Há momentos em que você pode não perceber, mas você está apenas reagindo à educação que você teve. Por exemplo, se você apanhou muito, não é? Você vai olhar para qualquer punição que envolva dor para o seu filho com grande resistência. Entendeu? Assim, não. Aí o outro não apanhou nada. Não, mas eu ainda tenho uns problemas. Minha mãe tinha que ter me batido. Umas coisas. Se bem que a gente vai falar sobre esse tema depois e vocês vão ver que é bem mais restrito. Então, conclusão, reflita sobre isso. E para terminar... Os extremos da paternidade. De maneira bastante simplista,
podemos identificar dois tipos extremos de estilos de paternidade. A paternidade autoritária e a paternidade permissiva. A autoritária é o seguinte: você tem um conjunto de regras que você impõe às crianças e você acredita, de fato, que se elas observarem sempre essas regras, em algum momento elas vão aderir a essas regras e vão desejar viver segundo elas. Você impõe limites que sufocam as crianças e você fica feliz se elas apenas observarem. Como eu disse, há uma tendência delas observarem apenas porque isso torna a vida delas melhor. Mas o dia que elas podem se livrar das suas regras, elas costumam fazer isso. A paternidade permissiva é aquela em que você não quer ver o seu filho mal, você quer ver ele emocionalmente bem. Então, se algo parece trazer dor emocional ao seu filho, exemplo, tá lá, isso aí pensa o casal, tá lá o sujeito assistindo aquelas mesas redondas de futebol lá, a mesa nunca é redonda, mas estão lá conversando e tal, Aí chega a criança, seu filhinho de 4 anos, ele vai lá com o dedinho e muda o canal para o desenho. Mas o que é isso? Estou vendo aqui o negócio, sai daqui, menino. Aí você põe lá, aí vem a sua esposa. Mas que é isso? Deixa a criança ver o desenho. Você é um adulto, que pai é você? E o menino nessa altura, já percebeu que ele tem mais poder naquele negócio todo que você, E tal. Então, o que acontece? Para a criança não ficar mal, mais um exemplo do Vitor, eu fui com ele na padaria, eu e a Jane, o Vitor vai num troço lá que tinha bombons e pega um chocolate. Aí eu vejo a Jane falando com ele, eu falei, o que foi, Jane? Ele pegou um chocolate ali. Aí eu falei, não pode, Vitor. Eu falei, toma dele, Jane. Aí a Jane tomou, ele começou a chorar, eu quero chocolate e tal, não sei o quê, aquele negócio. Ah, meu Deus. Eu falei, não, Vitor, me dá aqui o chocolate, Jane. Tá bom, viu? Mas só dessa vez e tal, entendeu? Outra vez que ele fosse lá sozinho, o que ele ia fazer? Ia lá e pegar o chocolate. Então, o que acontece? Nessa paternidade permissiva, você não quer que nada afete negativamente, de forma emocional, o seu filho. Isso é um drama terrível, principalmente para os professores, Porque a família gira em torno da criança em casa, quando chega na escola, é um drama terrível. E o alerta para eu terminar essa aula é o seguinte: quando eu fiz esse curso, e tem a pergunta que se segue, como que você tem exercido a sua paternidade de forma autoritária ou permissiva? Eu fiz a análise e entendi que eu estava sendo permissivo. Como nós temos movimentos pendulares, então você imagina assim, daquele lado direito ali está o extremo permissivo, e do lado esquerdo aqui o extremo autoritário. E eu me senti permissivo, eu queria deixar de ser. Então, quanto mais eu olhava para aquele lado lá e via ao longe o extremo permissivo, eu via que eu estava alcançando meu objetivo. Olha só, não sou mais permissivo. Só que cada vez que eu me afastava mais do permissivo, eu me aproximava do autoritário. Aí, em algum momento lá do curso que essa questão voltou, eu fiz a avaliação de novo. Eu tinha me tornado autoritário. É a graça de Deus, seu Espírito a nos conduzir, que vai nos ajudar a ter uma postura de equilíbrio. Nós vamos exercer a autoridade. Nós vamos flexibilizar quando isso for necessário. Exemplo, você orienta a criança que ela não pode correr na calçada. Ela larga a sua mão, sai correndo, cai, rala os joelhos. A bichinha está lá sem conseguir se levantar, o joelho está sangrando e ela está chorando, Se fosse a minha mãe, eu sei o que ela ia dizer. Levanta agora, quero ver, eu falei para não correr, e ainda sair andando na minha frente. Assim, entendendo? Mas, nesse momento, não é a hora, o pecador está ali no sofrimento, é hora de você ter compaixão, É hora da compaixão. Então, o que ocorre? Autoridade é necessária. Graça e misericórdia podemos exercer, mas não devemos nos definir por uma paternidade autoritária e nem por uma paternidade flexível ou permissiva, tá bom? Questão para Diana. Para qual desses extremos você tende? Saberia explicar por quê? Há alguma razão em sua história familiar? Exatamente. Queridos, olha, esse foi o primeiro capítulo, como eu explorei algumas questões aqui preliminares de explicação, então nós vamos ficar, claro, só com ele, Mas se Deus quiser, domingo que vem estaremos para a gente poder dar sequência. Incentive pessoas a vir, mesmo que elas não congreguem aqui ou não sejam evangélicas, porque esse conhecimento, sem dúvida, pode abençoá-las, tá bom? Vamos orar uma vez mais? Senhor, obrigado por esse tempo juntos, muita coisa vimos. Eu sei que depois poderemos trazer a memória, mas ajuda-nos nessa caminhada para que olhemos uns para os outros como companheiros, que possamos estar prontos a nos ajudarmos mutuamente. Dá-nos, Senhor amado, graça e misericórdia em abundância,
Ajuda-nos a não sermos, Senhor amado, apontadores de falhas, mas considerarmos que como pecadores carecemos de Ti, Senhor amado. Como o Senhor tem sido amoroso para conosco, nos ajuda também a ser. E nos ajuda, meu Deus, a trabalharmos e fazermos o melhor de nós, com a Tua graça, para apresentarmos nossos filhos a Ti, Senhor amado, o melhor que pudermos. Sempre, sempre pela Tua graça. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, obrigado, viu? Deus abençoe.